Oi, pessoal. Eu de novo aqui e eu pensei nesse tópico aqui que pode ser muito útil para muita gente aqui. Especialmente quem viveu em grandes cidades, em grandes centros no Brasil, fatalmente estava morando em um apartamento, né? E um apartamento faz parte de um condomínio. Então eu decidi dar a minha contribuição aqui em relação à compra de imóvel que é parte de um condomínio. Quando eu digo isso pode ser tanto um apartamento, como pode ser uma dessas casas que faz parte de uma comunidade, que é a gente chama aqui de townhome, né? Qual é a diferença de uma casa normal? Como você vai ter um imóvel que faz parte de um condomínio, você vai também ser proprietário de outras partes do prédio ou da área onde está esse complexo de townhomes, né? Então você vai ser responsável, vai ser dono, né? Vai ser dono do asfalto, vai ser dono da jardinagem que está sendo feita no condomínio. Se está no apartamento, vai ser dono também, parcialmente, do elevador. Então, como você acaba sendo dono da sua unidade, mas também dos elementos comuns, ou parte dos elementos comuns, proporcionalmente ao tamanho da sua unidade, então aí você vai ter também gastos em relação à manutenção desses itens, né? Então, e tudo isso aí faz parte do condomínio. Uma coisa interessante sobre o que cobre, né? O que tem o que você paga no condomínio, como eu falei, né? Asfalto, manutenção de elevador, se tiver elevador, jardinagem. Uma coisa bem interessante aqui é que a coleta de lixo, se você não tem uma casa que chama de freehold, que não tem condomínio, o condomínio é responsável pela coleta de lixo. E isso também tem um custo. Outras coisas, você vai ter o telhado, né, o roofing, né, das estruturas pode já estar coberto no condomínio. É uma coisa boa que você, como dono do imóvel, não tem que arcar com esse gasto quando precisar substituir o telhado, né? Que a primeira vez, a cada 15 anos, os primeiros 15 anos dura bem, aí quando você faz o segundo, a troca é outros 25 anos. Então esses custos não são incluídos. Vai ter água em alguns condomínios de apartamento, né? A água já está incluída. Esses condomínios mais novos que você vê aqui na região de Kitchener, de Waterloo, muitos deles está incluído também até a internet. Então, tem que dar uma olhada aí, ver o que está sendo coberto. O seguro, na verdade, o seguro do seu apartamento, o seguro da sua casa, do seu townhome, é mais barato porque o seguro do prédio em si, da estrutura, já está coberto como parte do condomínio. É mais barato, você está pagando por isso, porque você paga lá o condomínio, né? Então, tudo isso aí está incluído e você tem que observar direito aí na documentação do condomínio o que é que está incluído. Outra coisa que é discutível, né? Alguns condomínios as janelas estão incluídas também, mas a maioria não vai estar incluída a janela. Água estando incluída, tem condomínios antigos que tem piscina, até condomínio de townhome, tem um na Beechwood que tem piscina dentro, então claro que o custo da água, a manutenção da piscina, está incluído prédio com piscina também, né? Está incluído dentro do condomínio, né? Tudo isso aí tem o seu preço. Agora, tem uma coisa de condomínio, assim, tem casa que, apesar de ser townhome, muitas townhomes são vendidas como freehold, que não tem que pagar condomínio, mas tem que pagar o que chama de POTL. E aí você fica confuso, poxa, eu não tenho que pagar condomínio, mas tenho que pagar essa outra taxa, que na verdade é um condomínio, né? O POTL quer dizer Parcel of Tied Land. Basicamente é o seguinte, você tem uma casa, os custos da casa são seus, né? Caso você freehold, telhado, você cobre, tua despesa, janela, tua despesa, o seguro do teu imóvel vai ser mais alto, mas ainda vai fazer parte de uma comunidade onde coleta de lixo tem que ser pago, iluminação, asfalto, como eu tinha dito, jardinagem, o paisagismo, né, landscaping, como você queira chamar, mas essa parte você vai ter que arcar também, porque o imóvel, apesar de ser freehold, ele está dentro de uma área que é uma área fechada, né? Fechada entre aspas. Então,
POTL, na verdade, é um jeito diferente de chamar de condomínio. Apesar de ser freehold, você ainda tem uma certa manutenção. Essa é sobre o condomínio. Agora, o que pode estar incluído na compra do teu imóvel? Uma coisa que você deve atentar, especialmente se é prédio, né? Prédio tem locker, né? Tem aquele armazenamento adicional que você pode, um guarda-bagulho que você geralmente tem na área do estacionamento ou no primeiro andar. Você tem que observar se está incluído ou não, que é um benefício, né? Você tem que olhar também se estacionamento está incluído, quantas vagas, né? Se a vaga é coberta ou não, né? Underground ou não, especialmente no frio, que é uma vaga coberta. Então isso tudo vai influenciar no preço, né? Tendo vaga coberta é mais caro que ter vaga descoberta, que é mais caro que não ter vaga nenhuma. Então, e você vai ver muito, principalmente no centro de Kitchener, no centro de Waterloo, na área das universidades, você vai ver muito condomínio que não tem, muita unidade que não tem nem vaga de estacionamento, né? É nova maneira de viver aqui, especialmente depois do LRT e todos os condomínios que estão, os apartamentos, prédios que estão surgindo ao longo da linha do LRT. Então, muitas dessas unidades vão ser sem estacionamento, porque se espera que com a concentração de gente ao longo do LRT, você vai usar o transporte público mais frequentemente, né? Então, essa é algo a se observar. Interessante também em relação ao locker e ao estacionamento é que muitas vezes eles têm um título em separado. O que quer dizer isso? Você pode até vender aquela vaga. Eu conheço um prédio em Waterloo que ele tem vaga na garagem, vaga coberta, e cada uma das vagas tem um título em separado. Então você poderia vender, tem 2 vagas, mas eu só preciso de uma, então posso vender a outra. Quando não está no título, não tem como vender porque ele faz parte da tua unidade. E aí você pode alugar a vaga, né? Mas não pode vender, né? Isso são detalhes aí quando você vai comprar um condomínio. Agora, o condomínio tem despesa, o condomínio tem dívida, né? Então você tem que ter alguns cuidados aí em relação ao condomínio. Tem um documento, quando você vai comprar um imóvel, né? Eu exijo que o vendedor apresente os documentos do prédio, né? Algumas vezes o vendedor não apresenta, não quer pagar para emitir, e aí é um pouco assim arriscado, né? É bom a gente fazer uma condição para verificar essa documentação. Tem um documento principal que é chamado Status Certificate, que é o certificado do que está acontecendo no imóvel nesse momento. E tem um monte de informação importante que, se você não verificar, você pode entrar em uma furada, cara. Tem que prestar bem atenção nesses itens para que você não acabe tendo custos maiores aí, né? É muito, muito, muito perigoso você não verificar isso. E esse certificado, geralmente quando a unidade vai ser vendida, o vendedor vai e paga a emissão desse certificado e coloca junto com os documentos. Aí tem sempre aquela pergunta, por quanto tempo que o certificado é válido? O certificado é tão válido quanto no momento que foi emitido, né? Então, muita gente fala, o certificado é válido por 60 dias. Isso não é verdade. O certificado é tipo uma foto da situação atual. Se amanhã muda, né? Eu emiti hoje, aí amanhã aconteceu uma obra nova tem que ser feita, isso aí já não vai ser parte do certificado, né? Tem que ser o mais próximo possível da venda, acho que seria o ideal. Mas não tem nenhuma regra, não tem nada disso de que é válido por 60 dias, que você escuta aí falar. E agora, o que você encontra aí nesses documentos, né? Ou no certificado? Tem um resumo, né, do que está acontecendo. Muito importante aqui o vendedor está devendo? Ele está devendo o condomínio? Essa é uma questão importante, porque você vai comprar o imóvel e vai herdar a dívida do vendedor. Essa é uma questão importante. Outra coisa, qual é que foi o último aumento e quanto foi esse aumento, né? Acompanhar aí a progressão dos custos do condomínio para você ficar sabendo aí qual o que está acontecendo, né?
Quando você vê assim, teve um aumento recentemente, foi muito significativo, é bom você investigar, poxa, por que teve esse aumento? Está acontecendo alguma coisa? Né? Todo condomínio, e aí no Brasil também, tem um fundo de reserva. E talvez você tenha um outro nome do Brasil que eu já não me lembro mais. Então, é feito um estudo a cada 2 anos, ou 2 ou 3 anos, é obrigatório que o condomínio faça um estudo do fundo de reserva para saber se ele é suficiente para cobrir custos que vão acontecer. Por exemplo, falei sobre o asfalto. Né? O asfalto vai durar, acho que dura uns 20, 25 anos. Você não vai, não vou fazer reserva nenhuma, aí quando chegar o momento de trocar o asfalto, aí eu vou chamar todo mundo que tem uma unidade aqui no condomínio, vamos juntar um dinheiro aqui e fazer a substituição do asfalto. Não vai dar certo, né? Você tem que pegar, ok, dura 25 anos, é assim que um bom administrador faz, né? Todo mundo, a maioria faz isso. Você pega o valor do asfalto, quanto é que custa para substituir, esse valor, dura 25 anos, eu vou pegar e vou dividir por 25 anos e divido por 12 meses, porque eu sei quanto que aquela parcela da manutenção do asfalto vai fazer parte do meu condomínio que eu pago todo mês, né? Então, esse fundo de reserva é feito para isso, né? Para você ficar preparado com os gastos. O teu telhado vai ter que trocar daqui a 15 anos. Então, 15 anos, pega o valor total do custo de trocar o telhado, divide por 15 anos, divide por 12. Obviamente que tudo isso aí também tem uma outra proporcionalidade, né? Não é somente o tempo, né? É também o tamanho da sua unidade. Uma unidade que tem 1.500 pés quadrados vai pagar o dobro proporcionalmente, né? Do custo do asfalto, por exemplo, para uma unidade que tem 750 pés quadrados. É tudo proporcional ao tamanho da unidade que você tem. Outra coisa bem importante é o Special Assessment. Tem basicamente alguma obra urgente que aconteceu, né? Então eu vou compartilhar, estava vendo uma propriedade com um cliente, uma townhome, dentro de um condomínio que tinha um Special Assessment. Aconteceu basicamente que o esgoto estava transbordando para dentro das casas. Que beleza, né? O basement com esgoto voltando para sua casa. Tentaram fazer reparos 2 ou 3 vezes ao longo do tempo. É um condomínio antigo, acho que é de 1970. Tentaram fazer uns reparos 2, 3 vezes e continua transbordando. Então eles fizeram um estudo e viram que a solução, na verdade, é aumentar a tubulação de todo o condomínio, né? A tubulação principal. Então vai ter que quebrar asfalto, vai ter que tirar tubo, colocar tubo, o barulho, o incômodo, né? Então aquela obra iria ter um custo adicional por mês de $450 no seu condomínio. E era um condomínio que já estava pagando $450, acho que era uma coisa assim, 400. Então ia passar de 450 para $900 por mês. E tinha uma opção de você pagar tudo de uma vez só, se quisesse, né? E isso ao longo de 5 anos. 5 anos pagando esses $450 adicionais por mês para poder trocar essa tubulação do esgoto. Então, se você você compra um imóvel desse e não vê que tem um special assessment, né, essa obra emergencial, você acaba tendo que arcar com uma dívida e vai ter gasto maior do que você pensou que teria, né? Então tem que ter esse cuidado. E isso está no Status Certificate. E quando tem algum Special Assessment, geralmente os documentos que vão junto com o Status Certificate vão incluir também esse Special Assessment, os detalhes dele, o que é. Outra coisa, tem algum processo na justiça contra o condomínio? Se tiver algum processo, você é parte do condomínio, você é dono. Então você vai ter que arcar com aquela despesa também, né? Se tiver algum processo por algum motivo, algum acidente que aconteceu, que o condomínio seja responsável, aí você também vai ter a sua parcela de custo também. Tem alguma dívida, né? O condomínio está negativo, está no vermelho, tem alguma coisa que tem que pagar, também vai estar explicado lá. É importante também, né? Saber se o seguro está sendo pago em dia, né? Se tem um seguro, o condomínio está coberto e se está sendo pago em dia, isso está descrito lá também. Então tudo isso aí é parte do certificado que você deve verificar antes de você fazer uma compra, né? É um risco, né? Se você for comprar um imóvel dentro de um condomínio e não verificar essas coisas, você pode entrar numa furada, como eu falei, e você vai ter problemas.
Outros documentos que você vai ter no condomínio, que você pode verificar também, vai ser o orçamento, né? O orçamento está disponível, você pode ver quanto que é gasto em cada item, né? Por ano, você pode te dar uma ideia do que está sendo feito no condomínio todo ano, inclusive quanto que a administradora do condomínio está recebendo por ano. E outros documentos que a gente tem são a declaração do condomínio, o que chama de bylaw e as regras, né? Entre as regras, o que você pode encontrar lá que tipo de modificação você pode fazer na unidade. Se é interno, dentro da unidade, geralmente não tem nenhum problema, mas se você vai fazer alguma modificação externa, ar-condicionado, se a unidade não tinha ar-condicionado, você vai adicionar um ar-condicionado. Talvez o condomínio exija que você apresente o projeto de adicionar um ar-condicionado, porque esteticamente há uma preocupação, né, por como vai ficar. Eu vou dar um outro exemplo. Eu vi uma vez um condomínio que o morador pegou e decidiu colocar uma antena externa para a televisão no deck. Então fica aquele trombolho lá pendurado no deck, que esteticamente tem uma diferença que não pode ser autorizada. Então qualquer vizinho que se sentir incomodado com aquela mudança pode notificar o condomínio e dizer, olha, não dá, é meu vizinho aqui, mas esteticamente não está muito legal, né? Outras regras que você pode encontrar em relação a estacionamento de visitante, animais, né? Isso aí é uma coisa que é interessante para quem está alugando imóvel, né? Porque quando você aluga, você como dono do imóvel, você vai alugar o imóvel para um inquilino, se é uma detached, você não pode criar restrições porque a pessoa tem um cachorro, um gato, o que seja, animal de estimação. Mas se as regras do condomínio limitam os animais que podem estar na sua casa, você tem que obedecer. Não tem jeito, né? Então é uma observação importante para quem tem animal de estimação, que alguns condomínios não aceitam. Em geral, se o animal é pequeno, os condomínios aceitam. E o tipo de animal, né? Gato, cachorro, né? Uma cobra num viveiro, pode ser também um lagarto, né? Agora, o cara quer ter um canguru de animal de estimação, aí você, não, isso aí não pode, não é meu. Tá certo? Então, todos esses documentos, todo esse cuidado vocês devem ter antes de comprar um condomínio. Eu acho que não é muito diferente do que acontece no Brasil, né? Sempre lembrando, um condomínio, você também vai ser dono das áreas em comum e proporcionalmente. Então, fique atento a todos esses detalhes e espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima!